O Remo empatou e segue invicto em casa, subiu uma posição na tabela, o Atlético Paranaense conseguiu um empate heróico e segue no topo da tabela. O Curitiba perdeu mais uma dentro de casa e tivemos um jogaço entre Palmeiras e Fluminense. Vamos ver como é que tá a tabela, a disputa contra o rebaixamento. Quem tá brigando no topo da tabela atualizada do Brasileirão agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores, torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, estou de volta, tá? Tava viajando aí 2 diazinhos de férias, mas estou de volta aí, firme e forte pra gente falar sobre Campeonato Brasileiro. Hoje teremos live, então desculpa, rapaziada, pela falta da live pós-jogo. Ontem estava sem internet, eu até levei as coisas, mas estava sem internet. Então, hoje estamos de volta com a live de encerramento da rodada, então se inscreve, ativa o sininho para participar. A gente vai falar sobre a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro com os jogos desta quarta rodada, tá? Confesso a vocês que eu tive que ver, eu vi o jogo do Remo, vi o jogo do Fluminense, os outros jogos eu tive que ver os melhores momentos, e Curitiba e São Paulo eu consegui assistir inteiro, tá? Além de Atlético Paranaense que eu assisti o segundo tempo, mas deu pra ter uma boa noção do que aconteceu nos jogos, e é o foco desse vídeo é a gente falar mais sobre a movimentação da tabela, até eu fazer o prisma, quando o prisma da rodada lançar, aí eu já vou ter assistido todos os jogos completinho, mas a princípio a gente fala aqui mais sobre a tabela e as mudanças na tabela, tá? O Remo empatou com o Internacional, levou um gol do Alan Patrick, que foi um golaço, mas inacreditável. Cara, o Remo não tem um jogo ruim do Remo nessa Série A de se assistir. É sempre um jogo emocionante porque me parece uma tática kamikaze. É lá e cá o jogo, todo jogo do Remo é lá e cá. O Remo cria muitas oportunidades de gol, mas também cede muitas oportunidades de gol. Quase que o Remo toma o gol no último minuto de novo e dessa vez seria o gol da derrota. Foi um jogo parelho entre Remo e Internacional. Ambos os dois seguem na parte de baixo da tabela. Ambos subiram posições. O Remo ultrapassou o Atlético Mineiro e foi derrotado. Então o Remo ganha uma posição além daquela que já tinha. E hoje teremos Vasco e Santos, tá? Vasco e Santos vão se enfrentar. Um dos dois pode passar o Remo. Se houver empate entre Vasco e Santos, aí o Remo continua aqui na 15ª colocação, mas o fato é que o Remo não tem nenhuma possibilidade de terminar essa rodada dentro da zona do rebaixamento, e essa é a conta, rodada após rodada, terminar fora da zona do rebaixamento, até porque a turma que tá vindo ali atrás é pesada, tá? É Santos, é Vasco, é Cruzeiro, é Inter, é Galo, todo mundo que tá atrás do Remo é uma galera da pesada, tá? Mas dito isso, o Remo deixa 2 pontos para trás dentro da sua casa. Isso não foi bom. O Remo precisa vencer a próxima rodada, que é só daqui a uma semana, 15 dias, né? Na verdade, 2 semanas. É de novo em casa, o Remo enfrenta o Fluminense e vai precisar vencer de qualquer maneira. Não pode mais deixar ponto em casa escapar. O Remo ainda não perdeu no Mangueirão, mas também ainda não venceu no campeonato, né? São 4 jogos do Remo, 3 empates e 1 derrota. Quem lembra da campanha da Série B do ano passado, boa parte foi assim, né? O Remo empatava muito, perdia pouco, mas também vencia pouco. E se não vencer, vai acabar sendo rebaixado, precisa somar pontos o quanto antes. São 4 jogos com 3 pontos feitos, né? Então o Remo subiu aí uma posição e não termina dentro da zona do rebaixamento. Para falar sobre o Atlético Paranaense, que buscou um empatezinho, Julimar fez um gol, né? No finalzinho, chovendo pra caramba lá em Bragança Paulista. O Atlético conseguiu esse empate que manteve o Atlético pilhadão lá em cima, no topo da tabela, com o mesmo número de pontos de Corinthians, Bahia, Fluminense e também do Bragantino. Então o Atlético segue em topo de tabela, pontuando em casa, pontuando fora. Vem de derrota para o Corinthians dentro de casa, mas conseguiu recuperar essa pontuação agora com esse empatezinho. Já havia vencido um jogo fora de casa do Internacional. E o Atlético, cara, segue pontuando. É uma faixa de pontos muito boa para esse início do campeonato, tá? Uma faixa muito boa. O Atlético tá com quase 60% de aproveitamento. Um grande início de campeonato. Isso pode ser muito útil lá na frente no campeonato, tá? Esses pontos que o Atlético tá somando bem aqui nesse momento. O gol do Bragantino foi um golaço de falta do Juninho Capixaba, tá? Um golaço de falta que acabou deixando o Bragantino na frente do placar boa parte do jogo, tá? Curitiba e São Paulo, cara, esse jogo foi bem modorrento, tá? Não foi um jogo... O Curitiba dessa vez o ataque não funcionou, a defesa até que funcionou direitinho. O Coxa tentou o gol de empate, mas o gol que o São Paulo fez foi um gol de pênalti, que o Morisco foi sair, tá? Socando a bola, acabou socando o rosto do jogador do São Paulo. A juizada ali foi chamada no VAR, o VAR chamou e foi pênalti, né, rapaziada? Aquele soco na cara ali é pênalti, na minha opinião, só que, porém, contudo, entretanto, todavia,
não é todo o VAR que chama, tá? Vamos ver se o critério nessa temporada mudou e o VAR sempre vai chamar nesse tipo de jogada, porque acontece direto de goleiro errar a bola e socar o jogador. Acontece direto. E dessa vez o VAR resolveu intervir para chamar o árbitro e ele marcou o pênalti. O Vasco, o São Paulo fez o gol e o Coxa perdeu mais uma em casa. O Coxa que jogou 2 jogos em casa e perdeu os 2, né? Perdeu para Bragantino e agora perdeu para o São Paulo. O Coxa que tem a única vitória no campeonato fora de casa contra o Cruzeiro. E o outro pontinho foi aquele empate contra a Chapecoense lá em Chapecó. O Coxa caiu algumas posições aqui na tabela. Começa a olhar um pouco mais para a parte de baixo e menos para a parte de cima. Mas galera, esse início de campeonato é tudo muito achatado. A gente ainda tá... Os times estão se acomodando. A gente ainda tá entendendo quem vai estar no bloco de cima, quem vai estar no bloco de baixo. Mas as atuações do Curitiba, por enquanto, estão aqui nessa meiuca mesmo, tá? De tabela, é uma atuação média, não tá numa coisa esplendorosa, mas também não tá uma coisa horrorosa. O Coxa precisa evoluir, tá? Mas não tá de todo ruim não. Cruzeiro e Corinthians, o Cruzeiro segue sem vencer, torcida do Cruzeiro desesperada, querendo a demissão do Tite, levou o gol do empate no finalzinho do Corinthians e o Cruzeiro saiu da lanterna, mas se houver um empate hoje entre Vasco e Santos, o Cruzeiro volta para a lanterna do campeonato. Seriam 4 rodadas seguidas na lanterna do campeonato. Pro tamanho do investimento que o Cruzeiro tem no time, isso é uma vergonha, né? O Cruzeiro segue sem vencer nenhum jogo. São 2 empates e 2 derrotas. O Cruzeiro está muito mal. Já está muito atrasado em relação à briga por título. Já esquece, tá? Já esquece a briga por título. O Palmeiras já botou 8 pontos de vantagem. Para tirar 8 pontos do Palmeiras, meu irmão, o Cruzeiro vai ter que dar uma arrancada assim fenomenal, então já esquece título, já ficou para trás esse pensamento do Cruzeiro, agora é se recuperar, porque dá para pegar uma posição em Libertadores, dá para pegar, tá? Pô, Diogo, mas tá muito cedo para falar que já era, meu irmão, já era, Palmeiras não vai dar essa brecha toda no campeonato, a menos que o Cruzeiro faça um campeonato assim absurdo, que eu não vejo, muito menos com o Tite no comando, tá? Então o Cruzeiro segue fora. Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio chegou a ter um jogador a mais nessa partida, né? Teve um jogador a mais boa parte do jogo. Abriu o placar, chegou a tomar um empate num gol ridículo, tá? Que ridículo o gol que o Grêmio tomou. Tiro de meta batido, o goleiro lançou a bola, quicou, a zaga se atrapalhou. E o Atlético empatou, mas aí depois o Marlon fez um golaço de fora da área, botou o Grêmio na frente do Atlético Paranaense, segunda vitória do Grêmio, né? 2 em casa, uma contra o Botafogo e outra agora contra o Galo. E o grande jogo do campeonato até aqui foi esse Palmeiras e Fluminense, um jogaço, começou a milhão. Palmeiras ele com um pênalti Mandrake, padrão, né? Padrão Palmeiras, juizão marcou um pênalti Mandrake ali, mas até acho que o Fábio encostou de leve sim no Vitor Roque, tá? Acho que ele encostou. Vamos ver mais uma vez se a arbitragem vai seguir esse padrão para todos os times no Campeonato Brasileiro. Então o Vitor Roque abriu o placar. Depois o Alan, ele fez uma jogadaça ali pela direita e ampliou, né? A bola chegou a desviar. Isso em 13 minutos de jogo já estava 2-0 Palmeiras. Só que o Fluminense estava atacando muito bem. O Fluminense depois disso dominou a partida praticamente até o final do jogo. Ali na retinha final o Palmeiras foi melhor. Pouco depois que o Arias entrou, o Palmeiras foi um pouco melhor que o Fluminense, mas o Fluminense fez o gol ali que diminuiu a partida ainda no primeiro tempo, teve a oportunidade de empatar, de virar, um jogaço, tá? O Fluminense poupou jogadores, inacreditável, poupou jogadores para jogar Campeonato Carioca. O Fluminense, dos 15 minutos do segundo tempo até o final, o Fluminense estava com 8 reservas em campo. Os titulares eram Fábio Freitas e o John Kennedy. Freitas é o pior jogador do Fluminense titular, e o John Kennedy a gente sabe que está precisando de um titular para essa posição também. Então o Fluminense, mesmo poupando boa parte do seu time, ele conseguiu ali fazer um bom jogo. Com o Palmeiras foi um jogaço, tá? Ambos os times devem brigar no topo de tabela nessa temporada. O Palmeiras segue na liderança, o São Paulo com essa vitória segue na vice-liderança. São os 2 melhores aproveitamentos do campeonato. O Corinthians subiu para o G4, o Fluminense saiu, mas segue no G5. O Fluminense não pode ser mais ultrapassado por ninguém. Nesta rodada vai terminar aqui na 5ª colocação. E ainda teremos esse Santos e Vasco, o jogo dos desesperados, né? Ambos os dois ali, lanterna e vice-lanterna. O Vasco demitiu o Fernando Diniz, vai de interino hoje. O Santos acaba de ser eliminado do Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino. E a situação é a seguinte: quem vencer esse jogo sai da zona do rebaixamento. Combinado? Quem vencer o jogo sai da zona do rebaixamento. Pula para 4 pontos, meu amigo, e pode vir até aqui, ó. Pode passar até o Flamengo. O Vasco pode passar o Flamengo hoje, tá? Dependendo do saldo de gols, né? O Flamengo tem 0 de saldo, o Vasco teria que ganhar ali de 3-0, né?
3 a 0 para passar o Flamengo. O Vasco, tá? O Santos precisaria ganhar de um pouco mais, teria precisado de 4 a 0 para passar o Flamengo, por exemplo, na tabela. Na verdade, 3 a 0 já serve para o Santos, né? Por conta do saldo, por conta do número de gols marcados. Mas a situação é a seguinte: o fato de vencer esse jogo e passar o Flamengo, passar o Botafogo, nem é esse o ponto, cara. O ponto é confronto direto. A gente sabe que os dois times devem brigar até o final contra o rebaixamento e já é um momento do campeonato em que você ganha pontos em cima do seu adversário. Esse jogo pro Santos é uma pressão danada, porque joga em casa, precisa vencer, o Santos ainda não venceu ninguém. Pro Vasco, então, vem de demissão de treinador, todo mundo falando que a culpa era de Fernando Diniz, então o Vasco agora tem que mostrar que consegue competir pelo menos com os times da mesma prateleira que ele, né? Então, o Vasco perdidaço, o Santos precisando mostrar serviço, jogo às 7 horas da noite na Vila Belmiro, o Santos é favorito para esse jogo, tá? O Santos é favorito, o Neymar vai para jogo. Após esse jogo aqui, nós teremos live no canal, encerramento da rodada, porque esses outros 3 jogos foram adiados. Ainda não teremos data, não temos datas definidas para esses próximos 3 jogos de Flamengo, Mirassol, Botafogo, Vitória, Bahia e Chapecoense, meu camarada. Então se inscreve no canal pra gente participar da live juntos. Deixa sua curtida, estamos de volta. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.